Olá, muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Band Eleições 2012. Está chegando a hora, estamos na reta final, para as eleições que acontecem no dia 7 de outubro. E agora, primeiro turno, E agora estamos recebendo hoje aqui o atual prefeito de Campinas e candidato à reeleição, o doutor Pedro Serafim, o Pedro. Boa noite, candidato. Tudo bem? Boa noite, Sr. Arnaldo. Boa noite, Rose, e a todos os telespectadores. Boa noite a Rose Guglielminetti. E depois do boa noite, a sua primeira pergunta ao candidato Pedro Serafim. Boa noite a todos. Candidato, obrigado por receber o convite da Bandeirantes. E a primeira pergunta, como não deveria deixar de ser, sobre pesquisas, O Grupo Bandeirantes, na semana passada, divulgou o Vox Populi, que apontou que o senhor tem 13% de preferência do eleitorado aqui em Campinas. E no dia seguinte, o Ibope também divulgou que o senhor estaria com 12%. E houve uma redução, na intenção de voto. O senhor tinha 17%, foi para 12%. O senhor atribui a que essa redução da preferência do eleitorado? Olha, Rose, eu não sei dizer, talvez o recall dos outros candidatos, talvez o crescimento do candidato do PT, mas o mais importante é que nós reputamos que essa pesquisa foi a pesquisa da largada inicial da campanha. Então, não houve ainda tempo do programa eleitoral na televisão fazer o efeito que ele tem que fazer, porque nós estamos mostrando o que nós já estamos fazendo, e quais são os nossos planos para o futuro e como vamos realizar esses planos do futuro. Mas, sem dúvida nenhuma, os números podem assustar algumas pessoas, mas não assustam ao nosso time. Por quê? Porque a administração foi muito bem avaliada nas pesquisas. 55%. Você vê 55% de regular, bom e ótimo. E isso é muito importante, mostra que nós temos uma aprovação enquanto governo e que isso deve ser levado às urnas. Agora, que é uma luta. Eu diria que é a luta do Davi contra o Golias. A gente pode comparar essa luta. Já que o senhor está falando de Davi e Golias, a sua agenda eleitoral tem tido muitas visitas a igrejas. O senhor se tornou um candidato dos evangélicos, é isso? Porque o senhor não é evangélico, Não, eu não sou evangélico, eu sou cristão, sou católico, mas eu respeito todas as religiões. Acho que, sem dúvida nenhuma, é muito importante na vida de uma pessoa a religião e você crescer dentro de um meio religioso, porque ele vai trazer para a família princípios. E eu sou um camarada de família, e para mim a família é muito importante. E houve uma aproximação, sem dúvida nenhuma, desse segmento. Por quê? Por causa do meu caráter, da minha forma de pensar, da minha forma de agir. Eu sou um camarada família, tenho uma história em Campinas, já fizemos muita coisa, mesmo enquanto não éramos políticos, e tudo isso está sendo avaliado pelas pessoas e eu tenho conquistado muitos amigos. Amigos no meio católico, no meio evangélico e em todas as outras áreas dos segmentos religiosos, segmentos civis, segmentos de todas as naturezas. Candidato Pedro Serafim, o senhor tem batido na sua propaganda política num tema bastante popular, e sensível aqui em Campinas, que é a história do pedágio urbano. O senhor disse que se o senhor for eleito, o senhor não vai permitir isso. Mas o senhor já está no cargo. Primeiro, o governador não disse que vai ter pedágio urbano, embora a concessionária esteja fazendo portais lá na Santos Dumont. Mas o senhor já está no cargo. E o senhor disse que não vai permitir. O senhor não pode fazer nada agora para evitar a construção ou tomar providências já, para a gente acreditar que o senhor vai impedir realmente isso? Já fiz, viu, Zé Arnaldo? Foi até muito bom você me perguntar isso. Nós temos aí pedido uma agenda com o governador e, segundo o pessoal do cerimonial do governador, está difícil de marcar porque ele está com muitos compromissos. Talvez ele não queira discutir a questão do pedágio. Ele fica bravo quando falam do pedágio. E ele teve aí, inclusive, numa solenidade, onde ele falou que os pedágios geram 100 milhões de reais em ISS para a prefeitura, e não é verdade. Eu levantei, esses números estão superavaliados,
Nós não recebemos nem perto disso. Nós devemos receber 2 milhões de reais de ISS por mês vindo das concessionárias. Mas ele não disse 100 milhões entre todas as Nós prefeituras? recebemos entre... Não, ele falou Campinas. Campinas recebe? Exatamente. Né? E não é verdade. Campinas recebe mais ou menos 2 milhões de reais por mês, ou seja, 24 milhões de reais por ano das concessionárias, fruto do ISS que é cobrado. Agora, nós temos realmente que fazer uma movimentação. Primeiro, essa movimentação tem que ser administrativa e política, que é a que eu estou fazendo, e depois essa movimentação tem que ser uma movimentação do povo. Por quê? Porque o pedágio na Santos Dumont é somente o primeiro. Ou você pensa que não vai ser colocado pedágio na Dom Pedro? Ou você pensa que não vai ser colocado pedágio na Anhanguera? Isso é somente o início de uma época tenebrosa que nós vamos passar aqui em Campinas, né? O dia que nós permitimos a instalação de pedágio urbano nas rodovias que cruzam a cidade de Campinas, nós vamos estar onerando a vida do cidadão Agora, campineiro. prefeito, o senhor mandou um ofício, a chefia de gabinete disse que ele não está sem tempo, com a agenda cheia, não pode atendê-lo. Perfeito. Agora, fora isso, o que o senhor pode fazer? Porque se o governador Essa não é atender... administrativa. É isso que eu quero saber. O senhor vai à justiça para suspender? Não, eu vou no povo parar a rodovia. Eu vou fechar a rodovia. Nós vamos fazer manifestação. Porque o pedágio ponto a ponto, ele já é uma realidade. Os pórticos estão sendo colocados porque ele vai existir. Vai. Não tem como voltar atrás. Para sair do centro da cidade e ir ao aeroporto de Viracopos, nós vamos pagar R$ 2,20 ou R$ 2,30. Todo santo dia. Toda vez que você sair da sua casa e for para o aeroporto ou voltar do aeroporto, são R$ 2,20. Rose, isso na Santos Dumont. E se a gente permitir, e permitir calado, Zé... Agora, quando que o senhor vai se reunir com o povo para ir para lá? Assim que colocar primeiro centavo no caixa da concessionária. O dia que começar a cobrar, eu vou pessoalmente liderar essa manifestação contra a colocação dos pedágios urbanos em Campinas. E digo mais, eu tenho certeza que se nós permitirmos a colocação do pedágio urbano na Santos Dumont, muito em breve nós vamos ter na Dom Pedro e vamos ter na Anhanguera. Eu não tenho dúvida disso, porque a justificativa é que nós não podemos utilizar as rodovias para fazer o transporte urbano de Campinas, então eles vão querer taxar. Candidato, o senhor está satisfeito com a administração terceirizada através de uma ONG no Hospital Ouro Verde? O senhor pretende continuar com isso? Está satisfeito? Porque estou dizendo isso porque existem muitas denúncias de ONGs que pegam o dinheiro das prefeituras e prestam um mau serviço, né? O senhor está contente com o que está acontecendo no Ouro Verde? Zé Arnaldo, a saúde terceirizada em Campinas não é só no Ouro Verde. Nós temos saúde terceirizada em Campinas vários hospitais. Vários, nos beneficentes, na Santa Casa de Misericórdia, no Celso Pierro, na Beneficência Portuguesa, na Maternidade de Campinas. Quer dizer, nós temos a terceirização da saúde, a prestação de serviço para o SUS é uma realidade, mas é uma realidade que estava sendo muito mal controlada até o início do ano. Eu cheguei, assumi a prefeitura, ter conta para pagar desse hospital, desse hospital, desse hospital. Eu falei, e as contrapartidas estão sendo realizadas? Quem que está avaliando os contratos? Ninguém avaliava nada. Eu criei uma diretoria específica para criar da gestão de contratos e convênios no município de Campinas. O campineiro vai chegar um dia aí para a unidade de saúde, vai ter médico para atendê-lo, vai ter remédio para pegar, não vai ter que esperar filas imensas para ser atendido. O senhor vislumbra isso? Porque quando o senhor assumiu, a saúde estava um caos, continua com muitas reclamações ainda. Eu tenho uma boa notícia para te contar. A esperança já existe, porque eu tenho um mecanismo excelente de avaliação dentro da prefeitura, que é 156. Eu posso levantar os números e mostrar para vocês que as reclamações da saúde diminuíram pela metade nesse último mês.
Então, a coisa está melhorando. E por que não melhorou de uma hora para outra? Porque não é uma coisa que nós podemos implementar de uma hora para outra. Por exemplo, o Hospital Ouro Verde estava funcionando com 70 leitos. Hoje nós temos 150, 170 leitos funcionando. Mas, desses 170 que eles já estão recebendo para funcionar, efetivamente não está se realizando a pleno vapor. Por quê? Porque nós assinamos isso faz 2 meses. E nesses 2 meses foram sendo realizadas as adequações para receber esses pacientes, funcionar esses leitos todos. O que significa isso? Nós temos que contratar e treinar pessoal, readequar os contratos de fornecedores. São todas coisas que não dá para fazer da noite para o dia. Nós já estamos aqui com o pronto atendimento do centro, pronto para ser inaugurado no final deste mês de setembro. Então, nós estamos realizando algumas coisas. Por exemplo, nós demos um aumento, Zé, no bônus do médico que trabalha na periferia. Sim. Tá certo? Importante. Por quê? Porque o indivíduo que mora aqui, ele vai pegar o carro, demora 1h30 para chegar no posto, tem que ir lá fazer 4 horas, voltar, ele perde 3 horas no trânsito para trabalhar 4 horas, para ganhar o mesmo salário que um cara que trabalha no centro da cidade. Ele não vai ficar trabalhando. E não tem médico por quê? Não tem médico porque o médico não fica. Não é porque nós não contratamos. Há 10 anos atrás, nós tínhamos o mesmo número de médicos que nós temos hoje. E nós contratamos 2 vezes esse número. O problema é que no Diário Oficial todo dia tem exoneração de na área de saúde, é o que mais tem. Porque é a pedido. Então, a pedido. É tudo a pedido. Mas como fazer para fixar o médico aumentando o salário. Então nós aumentamos, não pode aumentar o salário, aumentamos o bônus do médico. Já existia um bônus, nós aumentamos o bônus para tentar fixar o médico nos postos mais longínquos da cidade. Então nós estamos tomando uma série de atitudes para melhorar muito na área da saúde. Mas respondendo à pergunta do Zé Arnaldo, que eu não acabei respondendo, nós somos a favor, se fosse possível, da municipalização do Hospital Ouro Verde. Isso não é possível atualmente. Por quê? Por causa da lei de responsabilidade fiscal. Nós temos um máximo para gastar com funcionário público. Então, quando for permitido, nós somos a favor da municipalização. E quando não for, até esse momento nós criamos uma diretoria para avaliação dos convênios e contratos. Hoje as coisas só são pagas na prefeitura após a avaliação da real prestação de serviço. E se não houve a real prestação de serviço, nós estamos cortando os pagamentos. Inclusive, estamos tendo entidades descredenciadas por causa da não prestação de contas. E, Zé, tem gente que se acha acima do bem e acima do mal e não quer prestar conta para o município, né? Não, imagina, eu já faço esse serviço, eu não preciso prestar conta. Vai lá ver. Mas não é assim. Prestação de conta é uma coisa séria, que inclusive depois eu vou prestar conta no Tribunal de Contas do Estado. O senhor colocou que quando assumiu a Prefeitura de Campinas, o maior problema era a gestão. Não era saúde, não era educação, não era receita, era gestão. O senhor conseguiu melhorar isso ou ainda é um problema a gestão da máquina pública? Não, gestão... No sentido de administrar... Continua sendo um problema muito menor, mas gestão ainda é um problema. Eu não consegui implantar algumas coisas que eu queria implantar, por exemplo, o INDG. Por quê? Porque eles mandam para mim que dispensa licitação. Os meus procuradores falam que não dispensa licitação, então eu não consigo contratar. Então, existe um monte de mecanismo que emperra ainda a máquina pública e a gente não consegue fazer a gestão que a gente gostaria. Mas nós estamos trabalhando muito na gestão para tornar a máquina eficiente, conseguir fazer um reequilíbrio financeiro da prefeitura e resgatar a capacidade de investimento. É isso que nós pretendemos fazer e está sendo essa a nossa principal meta neste ano. Uma das críticas à sua gestão é de que a sua administração é
exclusivamente arrecadatória de impostos. O senhor não tem nenhum projeto para poder melhorar os gastos e diminuir a gordura. O senhor concorda com isso ou não? O senhor tem, de fato, essa fome de arrecadação ou o senhor só está cobrando aquilo que já lhe é devido? Então você mesmo respondeu a pergunta. Nós não estamos implantando nenhum imposto, nós não estamos modificando formas tributárias absolutamente nenhuma. Nós estamos fazendo uma justiça tributária. Você paga imposto? Você paga imposto. Você paga imposto, Arnaldo? Graças a Deus. E não gostamos muito, falar a verdade. Ninguém gosta. Eu não gosto de pagar imposto. Eu acho que... Mas tem um monte de gente que não paga imposto. Muita gente não paga imposto, Zé, por incompetência da prefeitura, porque a prefeitura não cobra o imposto. Então é fome arrecadatória eu querer que a prefeitura cobre imposto de todo mundo? Não. Nós estamos só fazendo o que está previsto na lei. Agora é mentira que nós não nos debruçamos na administração, não nos debruçamos nos gastos. Nós implantamos o pregão eletrônico como regra na Prefeitura de Campinas. Temos até hoje implantado um licitômetro. Esse pregão eletrônico é transmitido pela internet ao vivo. Isso está dando condições de se economizar até 88% em muitos itens que estão sendo adquiridos pela Prefeitura. Então, nós estamos trabalhando da seguinte forma, para ter uma eficiência administrativa, cobrando de todo mundo e gastando menos. Só assim que nós vamos conseguir equilibrar as contas do município. Candidato, olha, nenhum candidato fala em obras aqui em Campinas. Ele prefere ficar nessa situação do saúde, da escola, da creche, etc., né? São as pessoas que são atendidas. Mas existem obras que atendem também as pessoas. E obras viárias aqui em Campinas não se faz nada. Me lembro que na administração anterior, até o doutor Hélio fez alguma coisa, desentupindo aquele túnel, né? Não saberia citar outro exemplo, só o túnel. E aqui nós estamos vivendo hoje um trânsito caótico na cidade de Campinas. Estamos nos horários de pico, né? Madrugada não tem, nem de tarde, mas nos horários de pico, caótico. As nossas rodovias estão todas congestionadas, porque quando chega na hora de entrar em Campinas, ou pelo Trevo da Bocha, ou na Dom Pedro, enfim, ou no Exército, ali congestiona tudo e não se vê uma avenida, ou seja, nós já estamos usando as rodovias como avenidas e não fazemos nada aqui dentro. O orçamento para o ano que vem, acho que não prevê nada, mas o que prevê o orçamento que vem para obras? E o que o senhor faria alguma coisa para melhorar, para Campinas ganhar alguma obra, né? Então, faz parte do plano de mobilidade urbana de Campinas a implantação das marginais da Dom Pedro pelo governo do estado e o prolongamento das marginais da Anhanguera lá para o lado do anel viário. Também eu estive conversando com o governador e ele pediu ajuda para a implantação realmente do anel viário do trecho da Anhanguera a Bandeirantes. E eu pedi que fosse estendido até a Santos Dumont. Ele ficou um pouco reticente, eu pedi depois que o pessoal do aeroporto, Aeroportos Brasil Viracopos, tentasse convencê-lo e parece que ele foi convencido. Isso é muito bom. Então o anel viário sai da Anhanguera, passa pela Bandeirantes e vai terminar em Viracopos. Também é outra obra que vai desafogar o trânsito das rodovias, as marginais, Dom Pedro em Anhanguera e o término do anel viário até o aeroporto de Viracopos. Nós conseguimos e assinamos o PAC da mobilidade com 340 milhões, que esse PAC vai ser responsável por obras de arte, pontes, viadutos, túneis, nos corredores da John Boy Dunlop e da Rui Rodrigues, aonde vai permitir a instalação do ônibus rápido, né, que não vai parar nos cruzamentos. Por quê? Porque nós vamos fazer o cruzamento em desnível e aí o ônibus vai poder trafegar de um lado ao outro lado sem parar nos cruzamentos. Isso é muito importante para a cidade de Campinas. Né? Então, são intervenções. Nós estamos assinando um TAC
para abrir o Extra e para possibilitar a implantação de alguns empreendimentos aqui na saída de Jaguariúna, e nesse TAC nós prevemos a construção de marginais ali pela iniciativa privada, e o promotor exigiu até a construção de 2 obras ali na altura da CPFL e na altura do São Quirino, da cidade judiciária, de 2 pontes que vão fazer o cruzamento em desnível da rodovia nesses 2 lugares. Então, nós estamos planejando muita coisa. Eu mandei incluir no orçamento que vem a construção em desnível do cruzamento na rodovia Heitor Penteado, na altura do Gramado, onde tem 2 semáforos e existe muito ali o problema do assalto, do sequestro relâmpago, principalmente durante a noite, as madrugadas. E, sem dúvida nenhuma, ali existem muitos acidentes, inclusive com vítimas fatais. Então, nós estamos planejando, mas o negócio é o seguinte, nós não estamos só planejando, nós estamos falando como nós vamos executar. Porque nós, esse ano, nos debruçamos em acabar com uma dívida que a prefeitura tinha. Nós assumimos a prefeitura com uma dívida de 317 milhões. Você aí, numa das suas falas anteriores, você falou, mas o senhor já é prefeito esse ano, o que o senhor tem feito? Eu não estou fazendo mais porque nós não temos recurso, não temos dinheiro para fazer mais. E é muito fácil falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. São promessas vazias que você não mostra a execuibilidade dessas propostas. Eu não. Eu estou saneando o orçamento, ao mesmo tempo estou governando. Você vê, o nosso governo tem 55% de aprovação. Por quê? Porque além de sanear, além de cortar os gastos públicos, nós estamos administrando de uma forma que está sendo aprovada pelo povo de Campinas. Zé, eu diria o seguinte, que nós estamos com um carro com os 4 pneus furados, a 120 de velocidade, e nós estamos trocando os pneus com o carro em movimento. Nós não podemos parar o carro para trocar o pneu, e é isso que nós estamos fazendo. O senhor diria que o saneamento das finanças públicas, esses 300 milhões aí, seria a sua principal obra dessa atual gestão de alguns meses? É a minha principal colaboração para a cidade de Campinas. O próximo prefeito, seja ele quem for, vai ter tranquilidade para governar Campinas com um orçamento execuível, um orçamento de verdade, né? Com um plano... No próximo orçamento o senhor está prevendo quanto de investimento? Porque no último foi 140 milhões, que é um valor muito baixo. Não está pronto. O nosso orçamento, ele está 5% maior que o ano passado. Que é a inflação. Eu acredito que nós vamos conseguir arrecadar mais. Por quê? Porque nós estamos melhorando a administração, nós estamos informatizando, nós estamos cruzando os dados. Já que você falou de informatizando, por que há um problema tão grande de informatização dentro da prefeitura se existe uma empresa, que é a IMA, que poderia fazer esse trabalho? Está fazendo. Agora, porque assim, você tem posto de saúde que tem medicamento no posto de X, mas no Y não tem esse medicamento, poderia cruzar informações. Não existe um mapeamento certeiro do cadastro dos contribuintes em Campinas. Vocês não podem confiar no que existe, vocês estão refazendo. Agora, para que tem uma empresa que custa tão caro se não faz o mínimo que deveria fazer, Rose, que era prestar esse serviço para a prefeitura? A empresa, ela até dá lucro. Ela vende serviço. Mas o maior cliente dela é a prefeitura. É a prefeitura de Campinas, sem dúvida nenhuma. Mas é uma empresa que está fazendo muito na área de informatização. Ela lançou agora 2 projetos, inclusive, que vai poupar tempo. Eu não entendo muito bem das palavras da informática, mas não vai precisar mandar informação para São Paulo para depois ela voltar para Campinas. Está fazendo uma central aqui. Com essa central nós estamos informatizando, vamos informatizar as escolas, os postos de saúde. Estamos com um projeto piloto junto com o Ministério da Saúde, informatizamos o posto Santo Antônio. Santo Antônio. E estamos realizando, a IMA realiza muita coisa, mas existe uma incompatibilidade de programas
entre todas as secretarias, até na área de arrecadação. O planejamento utiliza um sistema, o urbanismo utiliza outro sistema, finanças utiliza outro sistema. Então, o que está acontecendo? Nós acabamos prosseguindo com aquele planejamento do CPQD para integrar tudo isso e fazer funcionar. Tá, prefeito, nosso tempo terminou, né, Zé? Terminou, infelizmente. Eu estava respondendo uma pergunta. Mas eu cortei, vai ficar sem responder. Prefeito, para não faltar a oportunidade da gente conversar. Zé. É um prazer, viu? Obrigado pela presença aqui. Bom resto de campanha para o senhor aí, Obrigado, viu? Zé. Obrigado você, obrigado a Rose, a Bandeirantes toda e a você, telespectador. Obrigado. Band de Eleições cumprindo o seu papel, né? De mostrar a vocês os candidatos à Prefeitura de Campinas. Boa noite a todos, até a próxima semana. Até lá.